Placar do TSE está 3-1 para tornar Bolsonaro inelegível. E você vai ver também. Inflação do aluguel registra terceiro mês seguido de queda e está no menor patamar da história. Brasil abriu 155 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio. 150 pessoas são presas na França durante protesto por causa da morte de um adolescente. Estados Unidos e Canadá vão investigar a implosão de submarino. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, já começa com uma notícia quente. Acontece neste momento o julgamento no TSE, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O placar neste momento está 3-1 para condenação. O relator, o ministro Benedito Gonçalves, já tinha votado pela condenação de Bolsonaro. O ministro Raul Araújo julgou improcedente o pedido. E o terceiro a se posicionar foi o ministro Floriano de Azevedo Marques, que julgou a ação improcedente. O ministro André Ramos Tavares também acompanhou o relator. Na terceira sessão para análise do caso em que o PDT acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, o ministro Raul Araújo votou contra as acusações ao ex-presidente. Na ocasião, Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral e a reunião foi veiculada por emissora pública. Araújo afirmou que na reunião com embaixadores, em julho do ano passado, foram apresentados fatos sabidamente inverídicos e que já foram desmentidos. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repito, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. O ministro Floriano de Azevedo Marques divergiu do ministro Raul Araújo. Ele disse que, ainda que a Justiça Eleitoral tenha agido prontamente contra os efeitos daquela reunião, o ex-presidente deve ser responsável pela ação. Toda a construção que eu ouvi atentamente do ministro Raul está centrada no fato de que, ainda que houvesse alguma intenção, ela não produziu efeitos, porque até por ação da Justiça Eleitoral, o resultado das eleições não foi afetado. Ora, ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Me parece claro isso do ponto de vista jurídico. Se a Justiça Eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Olha, e até agora os 4 ministros votaram para absolver Braga Neto, que era o candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Ainda faltam os votos de 3 ministros para concluir o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o julgamento será retomado nesta sexta-feira, por volta aí das 12 horas. E eu mudo de assunto agora para falar de economia. A inflação do aluguel segue em queda e junho é o terceiro mês seguido de baixa. Segundo a FGV, o IGPM está no menor patamar da história do indicador. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, por ser usado para reajustar contratos, caiu 1,93% em junho. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas informou que esse é o terceiro mês seguido de deflação do indicador, depois de registrar baixa de 1,84% em maio e de 0,95% em abril. Em 2023, o índice recuou 4,46%, enquanto no acumulado em 12 meses, o recuo é ainda mais expressivo, de 6,86%. E segundo a FGV, as baixas registradas não aconteciam desde fevereiro de 2018.
O IGPM é composto por 3 indicadores. O índice de preços ao produtor, que teve queda de 2,73% em junho, e também o índice de preços ao consumidor, que caiu 0,25% no mês, e o índice nacional da construção civil, que subiu 0,85% em junho. O índice de preços ao consumidor, que tem mais peso dentro da composição do IGPM, também foi o que apresentou a maior deflação em junho. Esse resultado foi puxado, sobretudo, pela forte queda do subgrupo de combustíveis para o consumo, que despencou 10,56% no mês, depois de cair 1,27% em maio. E a gente fala agora de mercado de trabalho. O Brasil abriu 155 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada no mês de maio. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O quinto saldo positivo, seguido do indicador, é fruto de 2.202.000 admissões e de 1.844.932 desligamentos formais realizados ao longo do mês passado. Apesar de positivo, o resultado mantém a tendência de desaceleração originada em fevereiro, quando foram confirmadas 247.937 contratações formais. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2023, o saldo do mercado de trabalho é de 865.360 novos empregos, com 9.968.329 admissões e 9.102.969 desligamentos. O estoque, que representa a quantidade total de vínculos seletivas ativos no Brasil, contabilizou 43.309.785 vínculos. O número representa uma variação de mais 0,36% em relação ao apurado no mês de abril. Já no acumulado dos 12 meses finalizados em maio, foram criadas 1.783.713 vagas formais de trabalho no Brasil. O aumento ocorre com 22.853.069 admissões e de 21.069.356 desligamentos no período. No mês, as contratações superam as demissões em todas as 5 regiões brasileiras, com destaque para o Sudeste. Na sequência, aparecem o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte e o Sul. Nós estamos ao vivo, são 13h11 pelo horário de Brasília. E hoje nós temos aí 2 bons assuntos de economia para comentar, como a gente acabou de ver. A primeira é a queda no Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que é popularmente conhecido como inflação do aluguel. E o segundo é o balanço positivo sobre a criação de empregos no país, apresentado pelo CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. São 2 assuntos que interessam muito a população e, por isso, são os temas da nossa entrevista de hoje. E olha só, para falar sobre esses assuntos, nós vamos conversar com a Vanessa Guimarães, ela que é especialista em finanças e também advogada. Boa tarde, Vanessa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kleber. Muito obrigada pelo convite. E, Vanessa, já indo aí para o assunto, essa é a terceira queda seguida do IGPM, como a gente acabou de ver. E uma queda que superou as expectativas dos especialistas. Qual a explicação para essa série de deflação? Então, o IGPM é um índice diferente do IPCA, que ele mede a variação do preço antes de chegar na ponta final para o consumidor, né? Então, a gente sofre influência do preço de commodities, principalmente minério de ferro, trigo, e também variação cambial do dólar, porque essas commodities, elas são cotadas em dólar. Então, a gente percebe que essa variação da queda do dólar, ela influenciou bastante o índice, a queda do IGPM, nesse último trimestre. Legal, mas o que o telespectador quer saber, e a gente também, é como isso vai impactar no bolso do consumidor, especialmente para quem paga aluguel, já que é conhecido como inflação do aluguel. Perfeito. O IGPM, muitos contratos, na verdade, era tradicionalmente, até antes da pandemia, né, o IGPM como um índice de referência de reajuste dos aluguéis.
Alguns contratos foram alterados para o IPCA, mas aqueles que ainda têm os contratos vinculados ao IGPM, para que ocorra uma variação de preço, vamos dizer assim, uma variação negativa, acompanhando essa queda do índice, né, essa deflação, é necessário que esteja previsto em contrato que é possível essa variação. Mas, em sua grande maioria, os contratos de aluguéis, eles preveem que a variação ocorre só no momento da variação positiva. Portanto, dificilmente o inquilino terá uma redução no custo do aluguel. O que vai acontecer é ficar estável o mesmo preço que ele pagava no período anterior. Tá certo, então. E sobre os dados apresentados pelo CAGED, especialmente a criação de 155 mil vagas de emprego, o que esses números revelam do mercado de trabalho do Brasil? Qual que é a sua leitura sobre esse balanço? A gente percebe ali que os números eles ficaram quase que de lado, né? O que transmite uma sensação de que houve apenas uma troca de postos de trabalho. E agora, com esse movimento, o mercado financeiro ele aguarda um início de ciclo de queda da taxa de juros, da taxa Selic, na próxima reunião do Banco Central. Essa queda ela deve acontecer de forma suave, né? Até porque o Banco Central ainda não se vê confortável com a inflação, com essa redução da inflação, dos indicadores, principalmente o IPCA, que é o grande foco ali de controle, que é o índice hoje mais atuado, né, nesse controle, que é o índice de que mede a inflação na ponta, exatamente a nossa variação de custo total, né, no padrão de vida do brasileiro. E aí, nesse sentido, essa expectativa, se esse início de ciclo cair, pode ser muito positivo, porque cai também o custo das empresas e traz mais segurança para os empresários investirem em novos postos de emprego, investirem em novos projetos e sem dúvida, vai influenciar no crescimento econômico do país. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a advogada e especialista em finanças, Vanessa Guimarães. Muito obrigado, Vanessa, principalmente por essas explicações que vêm por trás dos números, né, Vanessa? É verdade. Muito obrigada, Kleber. Grande abraço. E a gente continua falando de economia. O Banco Central elevou a projeção de crescimento da economia para este ano. A estimativa foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação. Depois do crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre, o Banco Central revisou para cima a previsão para o Produto Interno Bruto de 2023, de 1,2% para 2%. Mas, apesar da estimativa mais otimista, ela ainda está abaixo do que espera o Ministério da Fazenda, que já enxerga um crescimento na faixa dos 2,4% para a economia brasileira neste ano. A revisão do PIB de 2023 para 2% também está abaixo da projeção do mercado financeiro, que está apostando em alta de 2,18%, conforme o último Boletim Focus, que reúne a análise de aproximadamente 160 instituições. A conta do Banco Central, que consta no relatório de inflação, mostra que, pelo lado da oferta, após o desempenho positivo do agronegócio no começo do ano, o BC elevou a estimativa para a expansão da agropecuária de 7% para 10%. Já a revisão para a indústria foi de alta de 0,3% para 0,7%. No caso dos serviços, o BC mudou a previsão de crescimento de 1% para 1,6%. O Banco Central também observou no relatório de inflação um recuo das expectativas de inflação medidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A projeção é que a inflação termine em 5% no final de 2023, inferior aos 5,8% projetados em março, mas ainda acima do limite superior do intervalo de tolerância da meta para a inflação. Para 2024, a inflação projetada caiu de 3,6% para 3,4%. E veja a seguir, 150 pessoas são presas na França durante protesto pela morte de um adolescente. E você vai ver também, Estados Unidos e Canadá vão investigar as causas do acidente envolvendo o submarino que fazia expedição ao Titanic. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo.
Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. A Procuradoria de Paris pediu a prisão preventiva do policial que matou um jovem. 150 pessoas já foram presas nos protestos que se espalham pelo país. O procurador de Paris acusou formalmente o policial, que deve responder por homicídio voluntário após matar o jovem com 2 tiros. Para grupos de direitos humanos, atitudes de oficiais refletem o racismo sistêmico das autoridades francesas. O jovem, de 17 anos de origem norte-africana, fugiu logo depois de ser abordado pelos policiais e foi baleado. Seu carro bateu e ele morreu por conta dos ferimentos da bala. O oficial também disparou contra o motorista de um veículo após o jovem acelerar e tentar fugir ao ser abordado pela polícia em Nanterre, cidade a 15 quilômetros do centro de Paris. Também nesta quinta, o presidente Emmanuel Macron convocou uma reunião com ministros do alto escalão. Macron lamentou a morte do adolescente durante uma abordagem de trânsito. A morte do jovem é indesculpável, afirmou o líder. Mesmo após as prisões, os protestos se espalharam nesta quinta pelos subúrbios das grandes cidades da França. Nanterre é uma cidade da classe trabalhadora na periferia de Paris, onde ocorreu o tiroteio que matou o menino de 17 anos, identificado como Nahel. Na noite de quarta, na Avenida Pablo Picasso, em Nanterre, veículos capotados queimavam enquanto fogos de artifício explodiam nas linhas policiais. O uso da força letal pelos policiais contra o adolescente, que era de origem norte-africana, corrobora uma percepção já enraizada em parte da população de que a brutalidade policial é maior nos subúrbios etnicamente diversos das maiores cidades da França. E o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos emitiu um alerta após a confirmação de 5 casos de malária. Não havia registro da doença no país nas últimas 2 décadas. O Centro de Controle de Doenças informou esta semana 5 diagnósticos da doença, 4 na Flórida e 1 no Texas. As infecções transmitidas por mosquitos nos 2 estados não parecem estar relacionadas. As autoridades disseram que outros possíveis casos estão sendo investigados e pediram à população que elimine a água parada, onde se formam os criadouros do mosquito. O órgão esclareceu que, apesar desses casos, o risco de transmissão local da malária permanece extremamente baixo nos Estados Unidos. A última infecção local por malária no país foi detectada em 2003, quando 8 casos foram identificados em Palm Beach, na Flórida. Quase todos os casos de malária nos Estados Unidos são importados por pessoas que viajam para países onde há transmissão da doença. E a Justiça Britânica declarou nesta quinta-feira ilegal o polêmico projeto do governo de enviar a Ruanda os imigrantes que chegaram ao país sem documento e estão em um asilo. 3 magistrados do Tribunal de Apelação de Londres revogaram uma decisão precedente com a alegação de que Ruanda não pode ser considerado um terceiro país seguro. De acordo com os juízes, as deficiências do sistema de asilo do país africano são um risco real de que os refugiados sejam devolvidos ao país de origem e sofram perseguição ou tratamento desumano. Ainda cabe recurso. O governo de Ruanda afirmou que discorda da sentença e destacou que, apesar da decisão, segue plenamente comprometido em fazer o acordo funcionar. O controverso projeto, anunciado em 2022 pelo então premier Boris Johnson, foi inicialmente bloqueado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o que obrigou o governo a abortar a decolagem do primeiro avião em junho do ano passado. Desde então, o plano é alvo de uma batalha de recursos judiciais no Reino Unido e ninguém foi deportado até o momento. Assim como os antecessores, o primeiro-ministro conservador britânico Rishi Sunak, neto de imigrantes indianos, considera uma prioridade reduzir a imigração no Reino Unido, uma das grandes promessas do Brexit. Mais de 45 mil migrantes chegaram de maneira irregular às costas da Inglaterra em 2022, um aumento de 60% na comparação com 2021. E olha só, pelo menos 16 pessoas morreram por causa de uma onda de calor extremo que atinge o centro-sul dos Estados Unidos. As temperaturas passaram dos 45 graus em várias cidades. Somente no estado do Texas, um dos mais afetados pelas altas temperaturas, 13 pessoas morreram. A maioria das vítimas tinha entre 60 e 80 anos.
As outras mortes foram registradas na Flórida e Louisiana. Mais de 79 milhões de americanos estão em alerta para as altas temperaturas, que devem persistir pelo menos até o próximo dia 1º. Os Estados Unidos enfrentam ainda a fumaça da mais devastadora temporada de incêndios florestais da história do Canadá, que voltou a atingir as cidades americanas. Diante do cenário adverso, o governo americano pediu que cerca de 100 milhões de pessoas evitem sair de casa. Por causa da alta densidade da fumaça, centenas de voos tiveram que ser cancelados. Especialistas dos Estados Unidos e do Canadá vão iniciar uma investigação sobre as causas do acidente envolvendo o submarino Titã, que implodiu durante uma expedição ao Titanic. Especialistas médicos dos Estados Unidos vão analisar supostos restos humanos que foram encontrados nos destroços do submarino Titã. O mistério ainda envolve a catastrófica implosão do navio na semana passada, no Atlântico Norte. Um comunicado da Guarda Costeira norte-americana afirmou que ainda há muitos fatores que devem ser entendidos. O submarino Ocean Gate Expedition, que organizava excursões turísticas de $250 mil, cerca de R$1.200.000, perdeu contato em 18 de junho com seu navio-mãe, o Polar Prince. O fracasso na retomada da comunicação deu início a uma busca internacional. O árduo trabalho terminou quando as autoridades norte-americanas deram a notícia mais trágica. O submarino implodiu e todos os 5 homens a bordo provavelmente morreram. A Guarda Costeira dos Estados Unidos convocou um conselho de investigação da Marinha em seu mais alto nível de investigação para examinar o que causou a tragédia. Os investigadores vão analisar os destroços, coletar evidências, entrevistar testemunhas e realizar uma audiência pública para mais depoimentos. Enquanto isso, o Conselho de Segurança canadense está conduzindo sua própria investigação de segurança sobre a operação do Polar Prince. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!